TC News. Seu resultado é nossa marca. É um prazer, uma alegria imensa conversar a partir de agora com o André Vasconcelos, diretor de Estratégia, Planejamento e Relações com Investidores da Fictor Alimentos. André, seja muito bem-vindo. Boa tarde para você. Boa tarde, Vinícius. Boa tarde, Luciano e toda a nossa audiência do programa Almoço de Negócios. É sempre um prazer estar com você, não é a nossa primeira vez, né? Já nos encontramos em outros momentos, mas é a primeira vez aí representando uma companhia aberta no nosso mercado de capitais. Sim, conheço o André há algum tempo, participou de diversos eventos aqui também do TC. Quando eu comecei no mercado financeiro, o André foi muito gentil em colocar ali sempre com... foi muito solícito, né? Ó, se você precisar de ajuda, te explico tal. E que bom agora que os nossos caminhos se encontraram de novo em outros moldes, mas a TC News sempre vai ser um espaço aqui para você, André. E é muito bom que você está representando a Fictor Alimentos, porque a empresa... fez um processo, André, de IPO reverso. E eu queria começar falando sobre isso, justamente nesta primeira pergunta, para você explicar para a nossa audiência o que levou a empresa a tomar essa decisão e entrar no novo mercado desta maneira por meio do IPO reverso. Fica à vontade. Sem dúvida, Vinícius, esse é um ponto importante para a gente começar, porque o IPO reverso é uma estratégia, talvez uma das possibilidades para entender o nosso mercado de capitais no curto prazo, né? No momento mais complexo de quase 4 anos sem um IPO, esse momento talvez viabilize alguns atos societários similares ao nosso. O IPO reverso nada mais é quando a gente consegue, por meio de uma empresa já listada em bolsa, já registrada na CVM, listada em bolsa, acessar o mercado de capitais. Isso pode ser feito por uma aquisição de uma outra companhia, né, com uma alteração de grupo de controle, ou dentro de um mesmo grupo de controle, simplesmente por meio de uma cisão de uma empresa já listada em bolsa. Tá? São algumas das possibilidades. No nosso caso, a Fictor Alimentos optou por comprar o controle da Atom Empreendimentos e Participações, então Atom 3, né, também chamada de Atom Par. E aí desenvolvemos toda uma estratégia de IPO reverso por meio de uma análise criteriosa de fatores, envolvendo risco, estratégia, o próprio acesso ao mercado de capitais e em que momento isso aconteceria para que ele pudesse ser de uma maneira ágil e com custos reduzidos, especialmente em comparação ao nosso IPO tradicional. A Sandra Lacerda, minha colega de trabalho, vai fazer a próxima pergunta, mas antes, André, eu também queria te endereçar um outro questionamento, que é a oportunidade para você explicar o modelo de negócio da companhia que você representa para o nosso público. É assim que a gente começa todas as entrevistas aqui no nosso programa. Por gentileza, fica à vontade também. Bem, a Fictor Alimentos, com o ticker negociado FICT3, ela é uma empresa cuja atuação é no setor de proteína animal, atualmente dedicada a aves, pescados e frutos do mar. E a atuação dela, num primeiro momento, é uma atuação de crescimento inorgânico. Ela se desenvolve por meio de fusões, aquisições de empresas que já estão operando no mercado. Essas aquisições, elas funcionam, né? É o nosso olhar estratégico, especialmente dedicado a empresas em regime falimentar, empresas estressadas, onde a companhia, por uma atuação eficiente, uma alocação adequada de recursos dentro da empresa, possa entender melhor aquela empresa e desenvolver sinergias entre outras empresas do nosso grupo. Então, a nossa atuação nada mais é do que a aquisição de empresas estressadas, onde, por meio dessas empresas, a gente consegue desenvolver um crescimento inorgânico importante já de curto prazo, e essa estratégia, sem dúvida, ela tem sido bastante comunicada, de maneira bem consolidada nas últimas semanas. Tá? Isso visa aí o nosso resultado já nas primeiras semanas, enquanto o FICT3 no mercado. Boa tarde, André. Muito obrigada por estar aqui no nosso programa. Seja muito bem-vindo. A minha pergunta para você é como que o grupo identifica e seleciona empresas para adicionar no seu portfólio? Quais são os critérios mais importantes no processo de escolha? Boa tarde, obrigado pela pergunta. Então, a gente tem, na verdade, uma área dedicada a novos negócios que vai entender, né, riscos envolvidos naquela operação, estruturas societárias que aquela empresa possa se desenvolver, né, de que maneira a gente consegue executar a combinação de negócios e, além disso, também como que essa empresa dedicada ao setor de proteína animal ela possa se relacionar a outras empresas que, porventura, a gente vá também adquirir. Então, o olhar sinérgico para a gente é muito importante, tá? Entender, primeiro,
o eventual passivo de obrigações legais, entender a alocação estratégica dessa empresa dentro da nossa cadeia de suprimentos e como que a gente consegue ter sucesso nessas transações de mercado, tá? As empresas que você está exibindo na tela, na verdade, elas fazem parte de uma das nossas controladoras, que é a Fictor Holding. Só para a gente esclarecer, a Fictor Holding, ela, assim como a Aqua, elas representam 76% do nosso capital social e apresentam inúmeras empresas sob atuação. No caso da Fictor Alimentos, SA, listado na B3, por enquanto a gente é conhecido como uma empresa, uma holding pura, né? Uma empresa ainda sem uma operação de proteína animal subordinada. Nossa atuação nos próximos meses, após um olhar primário de readequação de governança, aí sim começar a olhar o mercado por meio de novos negócios. Luciano. André, eu queria que você explicasse um pouco os subnichos aí do agronegócio que vocês estão olhando oportunidades, que avaliam que pode ter bons ativos, e também que você comentasse um pouco como está o balanço da companhia hoje, né? Em termos de posição de caixa, de alavancagem, quão prontos vocês estão aí para esse crescimento almejado, se vocês eventualmente vão precisar ir a mercado aí para captar recursos. Excelente ponto, Luciano. Quando a gente olha a companhia, primeiro o nosso balanço hoje, o quarto TRI é o primeiro balanço que vai passar a refletir o novo segmento de atuação, tá? Os balanços anteriores divulgados, primeiro, segundo, terceiro TRI de 2024, eles ainda representam o antigo setor de atuação da Atom 3, da Atom Par, que era educação. Então, a empresa, por meio dessa operação de aquisição de controle, realizamos o nosso closing e tomamos posse no dia 11 de dezembro, enquanto administradores dessa nova companhia. E, nesse novo ambiente de negócios, por meio de uma reforma estatutária, alteramos a razão social, a sede da companhia e o objeto da companhia, objeto social. Quando a gente olha o balanço, primeiro a ser divulgado é agora, então não tenho ainda números possíveis de serem informados ao mercado. Tá? A gente tem uma data de uma assembleia ordinária já agendada para o dia 28 de abril, e o nosso olhar nesse primeiro momento, sem dúvida, é estabelecer uma relação muito clara de transparência com o mercado, uma adoção de padrões diferenciados de governança corporativa, uma integração mais sinérgica entre as empresas que a gente pretende adquirir. No caso, nos próximos meses, esses anúncios a gente deve realizar. Sem dúvida, também criar um ambiente propício, especialmente por meio de uma maturidade maior de governança, para que o mercado possa entender que os nossos compromissos são irrefutáveis, especialmente com os direitos do minoritário. Tá? Ainda que a companhia seja uma empresa, por enquanto, listada num ambiente tradicional de mercado, né, a gente espera aí assumir de maneira voluntária uma série de compromissos de boas práticas que vão mostrar a nossa geração de valor sustentável com o futuro do país, especialmente com o agronegócio. André, deixa eu aproveitar, você falou a respeito, né, do portfólio da companhia e de aquisições que estão no radar. Então eu queria falar um pouco sobre essa seleção de negócios. O portal InvestTalk, que está na tela, a matéria, publicou em dezembro do ano passado que a empresa pretende investir no setor de aves, mas também está de olho aí em oportunidades no segmento de proteína animal, considerando o que é possível dividir com o nosso público. Já existe algum negócio nesse sentido? Algo que você pode dizer aqui para a nossa audiência, André? Então, por enquanto, a companhia ainda não fez nenhum tipo de divulgação ao mercado envolvendo novos negócios. As empresas que fazem parte da área de proteína animal, especialmente de agronegócio, dentro do Grupo Fictor, elas fazem parte do Grupo Fictor, né? Então, é uma empresa fechada e que pode ser que, eventualmente, isso, em algum momento, seja colocado a mercado como algo interessante para a companhia aberta. Mas hoje, nesse momento, a alta administração da empresa não classificou essa tese de investimentos e nem divulgou isso ao mercado para que a gente possa discutir nesse momento. O ponto importante, inclusive, em relação a essa matéria, esse resultado aí não é um fato raro, tá, de acontecer. A FICT 3, não só em dezembro, e o anúncio, na verdade, com a mudança de controle aconteceu no finalzinho do mês de outubro, e de lá para cá esse resultado, esse crescimento da companhia tem sido de fato muito consistente e reportado em inúmeros portais por aí. Só no mês de janeiro, tá, Luciano, Vinícius, a nossa ação ficou entre as 25 de melhor desempenho no mês, e inclusive na frente de empresas consolidadas como Açaí, Cirela e BTG Pactual, tá? Quando a gente olha, no nosso caso, enquanto uma holding pura, né, enquanto sem atividade operacional no nosso setor de atuação,
a gente teve um incremento importante de valor de mercado aproximado de 20 milhões e uma redução de volatilidade também, indicando que o nosso papel tem cada vez uma menor volatilidade, uma maior estabilidade no preço do ativo nos últimos meses, o que para a gente cada vez mais reforça a tese e reforça também o entendimento de diálogo com o mercado frente ao nosso papel FICT3, tá? André, sobre a liquidez do papel, isso mesmo, né? Quais as estratégias da empresa para avançar nesse sentido? Esse é um ponto importante. Em relação à liquidez, a gente pretende nos próximos meses aprimorar nossa cobertura de analistas. Já fizemos um mapeamento interno do setor. É claro que enquanto uma empresa com um histórico de baixa liquidez, de baixo volume negociado nos últimos meses e últimos anos, né, essa empresa, como eu falei, ela surgiu lá atrás como Inepar, se tornou em algum momento, por meio de uma aquisição de controle, a Tompar, e agora, recentemente, a partir do dia 11 de dezembro, ela se torna a Fictor Alimentos, e a partir do dia 19 de dezembro, a gente tem negociado o ticker FICT3. Um dos principais pontos para que a gente possa estabelecer um volume melhor negociado e dar cada vez mais liquidez para esse papel, primeiro, é que a gente consiga ter uma relação muito clara de transparência e assumindo compromisso de verdade com o mercado em relação à nossa governança. Esse é um ponto para a gente inegociável, tá? Vale destacar para a nossa audiência que a ação que teve a maior rentabilidade no ano de 2024, corrigindo, ela, excluindo a Ambipar, que tem aí, enfim, o seu ambiente mais complexo, não tivemos sequer um ofício de oscilação atípica, mesmo que o papel tenha reagido de uma maneira muito importante nos últimos meses. A B3 e a CVM não manifestaram desejo que a empresa pudesse informar alguma informação que tivesse assimétrica. Vide que, de fato, a companhia tem assumido compromissos cada vez mais diferenciados e rigorosos em relação à nossa governança. Esse é um ponto para a gente muito importante. Então, na medida que a gente consegue comunicar melhor a nossa tese e até mesmo avançar com a esteira de novos negócios, de M&As, a gente espera que o próprio mercado continue o que já vem endereçando, que é esse incremento com o próprio papel, tá? A gente percebe, por exemplo, uma rentabilidade, até avaliando um pouco melhor essa matéria que foi divulgada aí por vocês, que tivemos um olhar de dezembro para cá, um incremento de aproximadamente 159%. E isso foi quase o dobro da segunda colocada, que teve de 98%. Sem dúvida, aí, o nosso ativo foi um dos mais atrativos nos últimos meses para a B3 e reflete um desempenho bem extraordinário quando a gente olha especialmente no nosso setor de carne e derivados. Tá? Nesse mês, por exemplo, de janeiro, a única ação que fechou positiva do setor foi a Fictor Alimentos. André, vamos falar um pouquinho aí do cenário macroeconômico e como ele pode afetar ou não a estratégia aí da companhia, né? A gente está num cenário hoje com a Selic subindo, sinalização de pelo menos mais uma alta no horizonte. Queria entender se isso atrapalha ou não o plano aí de expansão via aquisições, se pode acabar não sendo um bom momento para crescer a empresa, ou se até o contrário, de repente, com o juros subindo, vai ter mais ativos distressed no mercado. Como que está a sua visão? Bem, quando a gente olha um ambiente desse macroeconômico bastante adverso, sem dúvida, tempo de crise, natural que a gente olhe dessa maneira, o objetivo do nosso papel enquanto RI é estabelecer a confiança, né? Estabelecer de maneira mais clara e objetiva as informações. Quando eu vou olhar o nosso setor, que a gente olha, entende empresas que estão num regime falimentar, num ambiente mais estressado, é natural que esse ambiente favoreça o surgimento de empresas dessa natureza, seja consequências de qualquer tipo de crise, seja ela econômica, política, ou até mesmo um ambiente interno de ausência de governança, de gestão. Até porque boa parte dessas empresas que a gente pode eventualmente efetuar a aquisição são empresas de uma governança familiar. Então, é possível que um implemento de uma boa estratégia de gestão a gente consiga agregar boas eficiências, né, em relação ao negócio, em relação à operação também. Então, o nosso olhar de médio e longo prazo é, primeiro, entender de que maneira faz sentido a alocação desses recursos, se esses recursos eles são próprios ou de terceiros, e se faz sentido também a gente optar por algum tipo de setor, já que seja um setor eventualmente menos danificado, seja por uma restrição tarifária do exterior ou por alguma questão interna que possa favorecer o nosso ambiente de negócios.
o nosso olhar nesse momento é um refinamento em relação à nossa nossa estratégia de investimentos, e aí sim a gente vai passar a divulgar aí nosso plano com um pouquinho mais de clareza em relação às empresas que pretendemos aí efetuar as aquisições nos próximos meses. Muito obrigado. Estamos conversando aqui, investidor e investidora, você que nos acompanha, com o André Vasconcelos. O André responde pelo cargo de diretor de estratégia, planejamento e relações com investidores da Fictor Alimentos. Empresa que ele já explicou todo o processo do IPO reverso e que está detalhando para a gente, para você investidor e investidora que nos acompanha, as estratégias da companhia para os próximos trimestres também e olhando, além do horizonte de curto e médio prazo, principalmente para um horizonte de longo prazo. Nesse sentido, tem uma colocação aqui da nossa audiência que eu vou repassar ao André, mas eu quero agradecer muito a sua participação. Nós falamos nesse instante para mais de 1.000 pessoas no simultâneo, queríamos aqui 2.200 likes, já ultrapassamos essa região, então se por acaso você está ouvindo a entrevista, chegou agora ao programa, colabore com o seu like aqui na nossa transmissão, porque isso é fundamental para o nosso trabalho. Obrigado pela mensagem aqui ao Renilson Farias, Aurélio Moreira, Roberto Reis. O Figueiredo também escreveu para cá, Alberto Lozéia, Alexandre Calvo, o Arley Araújo, todo mundo aqui conectado, acompanhando a nossa troca de ideias aqui com o André. O Luiz, que está no nosso chat, André, ele fala aqui de alguns números operacionais da empresa. Eu acho que ele chegou agora, porque você respondeu antes, mais cedo, ao Luciano, que a companhia vai reportar, como empresa de capital aberto, seu primeiro balanço agora. Então, não sei a quais números ou como o Luiz citou alguns números aqui, mas para deixar todo mundo na mesma página. A empresa, pela primeira vez, vai reportar aí nas próximas semanas o seu primeiro balanço como uma empresa de capital aberto, certo? Perfeito, Vinícius. Esse é um ponto importante para a gente esclarecer, tá? O resultado do terceiro TRI, até então divulgado no próprio site da Fictor Alimentos, primeiro, segundo, terceiro TRI de 2024, refletem ainda o antigo setor de atuação da então Atompar, que foi a empresa adquirida. Então, todo o acervo de dados que vocês vão encontrar, econômicos e financeiros, dentro do site da Fictor Alimentos, nesse momento, eles refletem um histórico de Inepar e Atompar, que é a empresa anteriormente chamada, né, como é que o TIC negociado Atom 3. Então, aguardem algumas semanas um pouquinho essa ansiedade para que a gente possa já iniciar a divulgação de uma empresa do setor de proteína animal. É claro, só também para antecipar para vocês, que quando a gente olhar esse balanço, é um balanço que ele vai refletir uma casca, tá? Não há empresas operacionais embaixo que possam gerar receitas operacionais. Como eu comentei anteriormente, a empresa passa por uma fase agora de robustez em relação à governança corporativa e, no segundo momento, estabelecendo um avanço importante em relação aos seus instrumentos, suas políticas, regulamentos, manuais, readequando estruturas, rotinas e processos internos. Ela passa por uma fase seguinte, que é a fase de combinações de negócios. E aí sim, apresentaremos ao mercado uma esteira de M&As para que eles possam ser apreciados, avaliados em relação à rentabilidade, riscos e potencial de crescimento para que possam gerar valor para a Fictor Alimentos. É justamente sobre esses M&As que a Sandra tem uma próxima pergunta, mas para você que está aí agora, indo no Google e jogando Fictor para pesquisar mais, conhecer sobre a empresa, deixa eu tentar te ajudar do lado de cá. Nós estamos falando desta companhia aqui, ó, Fictor Alimentos. E aí quando você olha a composição acionária, você tem a Fictor Holding, que tem aqui cerca de 45% do ativo, e aí você pode encontrar aqui o grupo Fictor, aí é a holding, é um outro negócio, a empresa que abriu capital é a Fictor Alimentos, e a holding tem 45% dessa empresa, tá bom? Então, se você chegar aqui, ó, em grupo Fictor, você vai ver outras empresas do setor de energia, outros segmentos, que não é o modelo de negócio da Fictor Alimentos. A Aqua Capital tem cerca de 30% do negócio e um free float para os acionistas minoritários, das ações negociadas em bolsa, na casa aí tô arredondando para cima, 23,5%. O número certinho tá aqui, ó, 23,495. Tá bom? Você que nos acompanha. Sandra, vamos continuar falando de negócios, M&As, a sua próxima pergunta. Vamos lá, Vini. A pergunta, André, qual a estratégia da empresa para não deixar passar uma boa oportunidade de negócio e, ao mesmo tempo, não desprezar a proteção de capital com juros acima de 13% ao ano, André?
Sandra, o primeiro ponto nosso, enquanto estratégia, a gente tem estabelecido aqui internamente uma política muito clara de conhecimento do mercado, de maneira mais ampla, entendimento especialmente em relação aos aspectos concorrenciais. A gente passa a entender que no setor de proteína animal, o ambiente jurídico, a segurança jurídica é primordial, porque, como a gente bem pontuou, o nosso crescimento, nesse primeiro momento, é um crescimento inorgânico. Então, para a gente é muito importante uma clareza de cenário, entender riscos e retornos de qualquer tipo de operação em qualquer setor que a empresa passa a atuar. Nesse primeiro momento, a empresa passa a estruturar essa tese, entender quais são as variáveis, os drivers que para a gente faz sentido para que essas empresas possam em si serem priorizadas numa eventual adequação. E se a empresa passa também a priorizar o setor de aves ou de pescados e frutos do mar. Esse é um olhar cujo conselho de administração e a assembleia de acionistas possivelmente vai se debruçar aí nos próximos meses, especialmente em relação à sua AGO, entender um pouco melhor aí como a empresa pretende se desenvolver, mas no nosso olhar de curto prazo, entendendo aí sendo bastante objetivo, primeiro momento, estabelecer uma maturidade bem robusta para que a gente possa, aí sim, estabelecer um olhar de aquisições, tá? A governança é o nosso primeiro ponto, tá? Esse eu acho que é talvez o primeiro olhar que a empresa tem tido na aquisição de uma empresa que atualmente não faz parte do segmento diferenciado da Bolsa. O olhar primordial que o nosso acionista controlador, nosso grupo de controle teve em relação a Fictor Alimentos no avanço incondicional em relação à adoção de boas práticas, especialmente boas práticas que atualmente são voluntárias para Fictor Alimentos. E, sem dúvida, Sandra, esse é um ponto também onde a gente consegue reduzir riscos, tá? Reduzir riscos em relação às aquisições futuras de mercado, riscos também em relação ao nosso perfil de papel. Isso para a gente é um ponto importante até para a construção da nossa solidez, né, reputacional e superar qualquer tipo de adversidade, inclusive as macroambientais citadas por você. Eu queria só destacar um ponto importante que eu acho que tem a ver com o que você falou, Sandra. Se a gente classifica o IBOV, o índice de Sharpe, agora os últimos 12 meses, aquele que mede a relação entre retorno e risco assumido em cada papel, a gente vai entender, a gente vai perceber que o nosso ticker FICT3, ele teve uma rentabilidade, uma avaliação muito superior a todos os papéis atualmente presentes no IBOV. Se a nossa ação tivesse hoje no índice Small Cap, ela seria, sem dúvida, uma das cabeças do índice. Então, o meu primeiro olhar agora é entender algumas variáveis, estabelecer um diálogo muito interessante próximo com o minoritário e comunicar com ele uma boa estratégia para que eles possam, inclusive, fazer parte da nossa gestão, tá? Em assembleias, tendo um quórum cada vez mais qualificado e mostrando para eles o seguinte, que a gente consegue estabelecer um bom equilíbrio entre risco e retorno, mesmo crescendo por meio de aquisições de empresas estressadas. André Vasconcelos, diretor de Estratégia, Planejamento e Relações com Investidores da Fictor Alimentos. André, muito obrigado pelo espaço na agenda, pela conversa aqui com o nosso público. Para nós foi muito especial, muito importante te receber aqui. E os microfones da TC News ficam à disposição para próximas oportunidades. Boa sorte, parabéns pelo trabalho realizado até o momento e até a próxima. Muito obrigado, Vinícius, Luciano, Sandro. Um prazer sempre estar com vocês. TC News. Seu resultado é nossa marca.